pessoal, tudo bem? Boa noite, né? Bom dia e boa tarde. Não sei que horas que vocês vão estar assistindo aqui esse podcast, mas a gente está começando aqui mais um podcast do canal da Associação Wise Médios. E a gente tem esse podcast aqui para contar boas histórias. Então a gente já está aqui, mais de 20 pessoas passaram por aqui, pessoas que têm histórias, tiveram histórias, têm histórias fantásticas, compartilharam aqui com a gente. Uma delas foi a Sara, né, que tem uma história fantástica, desde dos projetos de empreendedorismo, escola, projeto social, enfim, o Carlos Crescente esteve aqui recentemente também. E hoje a gente está aqui, eu estou aqui dividindo a bancada com o Seven, que é o Márcio, né? Mas Boa que também noite. já esteve aqui com a gente também, falando aqui na cadeira entrevistada, né, Márcio? Hoje eu estou do outro lado da mesa. Hoje o Márcio está do outro lado da mesa e a gente está com um convidado aqui especial. E eu vou deixar agora o Márcio falar um pouquinho melhor, até dessa história. Pode falar um pouquinho, Márcio, dessa sua vinda aqui junto com a gente, e depois você pode apresentar o nosso convidado hoje aqui. Não, e vou dar uma dica já, né? Dica não, um convite também. No dia 13 de agosto agora, nós temos um jantar desse projeto. Então já fica o convite, entra aí no Instagram da Wise, chama lá o pessoal no particular lá. Tem convites à venda, né, Anderson? Tem convites à venda. Essa festa é linda. Eu fui não na última, não, fui nas duas últimas. Nas duas últimas. Uma foi lá no Covadonga e essa última no Alameda Hall. Alameda. Então vai ser uma noite muito especial. Você vai ver lá o projeto em si, um projeto muito sério. E eu fui atraído por esse projeto quando eu fui convidado para o jantar. E eu consegui ver a seriedade, o carinho, o amor, a felicidade dessas crianças, né? Então isso é muito importante. Aí eu vim conhecer essa unidade aqui, onde a gente está gravando, e fiz o meu podcast. Quero agradecer a oportunidade de ter contado um pouco da minha história também. E hoje nós temos um convidado muito especial. Sim. Eu falo que Deus une pessoas, né? São alguns propósitos. O Daniel, eu conheço ele há mais ou menos uns 3 anos. E ele é da cerealista Safra Sul de Lençóis. Já já a gente vai fazer um merchan também do melhor arroz do mundo, feijão Ubirama, melhor feijão do mundo também. E Dani, seja bem-vindo aqui, viu? Fica bem à vontade aqui, você vai ver que você vai se sentir em casa, que a casa é sua também. Legal, valeu, Márcio, muito obrigado aí por me introduzir aí. Eu queria agradecer o Anderson também aí pelo convite e estou muito feliz aí. Boa noite a todos, ou como se diz, bom dia, boa tarde, né? Depende do horário que cada um estiver assistindo, mas muito feliz em estar participando e conhecendo o projeto. Muito legal, já o pouco que eu conheci aqui fora, já fiquei encantado. Legal, Daniel. E vai ficar o convite para você também, Daniel. Esse jantar, Daniel, é o segundo que está acontecendo. Ele é um prêmio, é um prêmio de responsabilidade social. E o Márcio já está com a gente, já é o patrocinador aí da instituição, né? Só para você conhecer um pouquinho melhor aqui, a instituição, a Wise, a gente já está há 19 anos atendendo crianças, jovens e adolescentes com projetos de social, cultura, esporte e empreendedorismo, né? Então a gente já tem aqui inclusão produtiva, estímulo ao primeiro emprego, né? E já tem algumas, não chega a ser startup, né? Mas algumas empresas que é dos jovens que eram assistidas aqui nascendo, né? Aqui no projeto, né? Então, o prêmio, na verdade, nada mais é uma data especial que a gente comemora junto com esses parceiros nossos que ajudam a gente a construir tudo isso junto. Entendeu? Então, legal. Eu vou deixar o convite para você 13 de agosto aqui também. Muito legal. Para você estar lá com a gente. Mas vamos lá, o que é mais importante aqui hoje é a sua história. Não, vamos lá. Contar de onde você é nascido, de onde é uma cidade vizinha. Eu sou de uma cidade vizinha aqui, de Lençóis Paulista. Eu estou morando aqui, acho que quase 4 anos, aqui em Bauru. O Márcio, que me introduziu também aqui em Bauru. Conheci logo antes de eu vir aqui, né? Um amigo meu, perguntei para indicar um bom corretor. E esse amigo, que é amigo em comum, indicou o Márcio. Aí fiquei conhecendo o Márcio. Ele que comprou minha casa e me acabou introduzindo aqui em Bauru e hoje trazendo aqui, né? Então, mas eu tô esse tempo aqui, sou de Lençóis, a minha empresa ainda é em Lençóis. Nasci lá, sempre trabalhei lá e estou morando aqui agora. E a minha história, a história da Safra Sul, ela tem muito a ver com um milagre, sabe? Eu falo, é só Deus, é difícil de entender, não é entendível, né? Tem que viver essa história. Essa empresa que hoje é a minha empresa, ela foi lá atrás do meu pai, do meu avô, da família.
uma história bem legal. Né? E eles fundaram em 1970 e pouco, 78, 76, não lembro certo, e cresceram, até que chegou um momento que acabou quebrando. A empresa, assim, quebrou, bem quebrado mesmo, né, como eu digo, e aí precisaram vender, separou o arroz, o feijão, assim, o arroz foi para o pessoal até da família da Sara, lá dos Crescentes, eles ficaram com a parte do arroz, e depois o pessoal, outra família, ficou com a parte do feijão. E isso passou, eu segui minha vida, assim, já bem desajeitado, não estava fácil, casei cedo, e trabalhava na parte de eucalipto com meu sogro, sabe? Colhendo madeira, prestando serviço lá para o Luarcel. Na roça, né? Na roça, bem na roça. Na marmita, o ovinho, o ovinho na tampa. E aí trabalhei vários anos no campo, assim, 7 anos na roça, né? E aí a parte mais legal é que passou um tempo, eu comecei a ir na igreja. Numa igreja, na presbiteriana lá de Lençóis. E um dia comecei a frequentar a igreja e gostar ainda. Um dia estava tocando um louvor, assim, é uma experiência que eu nunca tinha tido. E nem acreditava que existia isso, né? Sendo bem sincero. Estava tocando, a música era Deus de Promessas, chama a música. E aí eu escutei uma voz falando assim, eu vou devolver tudo que era do seu pai. Oi, que lindo. E aquilo eu arrepiei, assim, eu comecei a chorar, assim. E falei, cara, como isso, né? E aí eu saí da igreja, assim, emocionado, a hora que acabou o culto. É legal a história, porque eu não tive coragem de contar para minha esposa que tipo assim, que eu tinha escutado alguém, ou Deus me falando que... Alguém, não, na época eu fiquei, assim, sem saber o que é. Porque eu falei assim, como que vai devolver na situação que eu estava? Totalmente quebrado. Eu fiquei com o nome sujo quando quebrou tudo, assim. Casei cedo, uma dificuldade danada, assim, morando de aluguel. Eu falei, como eu vou comprar? Como vai ser meu essa empresa de novo na situação que eu estou? E isso passou. E aí passou mais algum tempo, acho que mais um ano e pouco, eu continuei trabalhando e eu não contei o que tinha acontecido para ninguém. E aí um dia eu escutei falar que o cara que estava com a unidade do feijão, chamava Feijão Birama, ele estava vendendo. Aí eu falei, cara, é agora. Do nada eu saí da roça, cheguei lá tudo com a roupinha suja, assim, vinha sujo de graxa. Fui lá na sala dele, conversar com ele, falei, ô Walter, eu fiquei sabendo que você está vendendo a empresa e tal. Ele falou, mas eu não quero que fique falando, não, fica espalhando a conversa, você está querendo ganhar comissão? Eu falei, não, eu queria comprar. Ele falou assim, mas você não tem condição, como você vai comprar? Assim, na boa, porque ele conhecia a minha história, ele conhecia meu pai, tudo, ele tinha comprado, tinha vindo da... Mas eu tenho uma promessa. Aí eu falei assim, não, mas não sabe, fala. É eu que quero comprar. Aí ele pensou assim, ele ficou, tipo, não fechava a conta para ele, né? Ele falou assim, seu sogro vai te ajudar, né? Eu falei, E aí ele falou, então tá bom, nós estamos com um consultor avaliando quanto vale a empresa, volta daqui uns 15, 20 dias eu te chamo, eu te falo, sabe? Só que isso eu fui lá sem contar para a esposa, sem contar para o meu sogro, sem contar para ninguém. E sem dinheiro também, né? E beleza. Passou lá uns 15, 20 dias, ele me ligou, falou, vi aqui, tá, a empresa é assim, quero tanto. Falei, tá legal, deixa eu ver então. Aí eu chamei meu sogro, meus cunhados que trabalhavam comigo, são da minha idade, assim, trabalhávamos todos nós no campo, colhendo madeira lá e tal. E aí eu contei a história e falei que achava que queria, porque a gente estava todo mundo no grupo, a Luarcel estava passando por um processo de colocando aquelas máquinas colheitadeiras, estava diminuindo o serviço, e falei se ele podia me ajudar a comprar, que eu achava que eu conseguia tocar aquilo ali, né? Era um sonho e tal. Aí, não contei ainda. Aí eles reuniram, olharam, ficaram meio tensos, falou, eu não entendo nada, meu sogro só entendia de eucalipto, né? Falou, como é? Falei, não, eu me viro, se comprar é por minha conta, eu assumo Resumindo essa parte, compramos. Ele ajudou, comprou. Aí eu fui contar o que Deus tinha falado para minha esposa, contei para meu sogro, meus cunhados, para todo mundo. E pedi perdão para Deus também, assim, sabe? Porque eu tinha que ter saído da igreja e ter contado, não importa. Porque, assim, Deus, se for para Deus falar que vai te dar alguma coisa, você tem todas as condições, né? Aí é muito fácil, né? Então, assim, também pedi perdão, fiquei envergonhado na época e depois muito grato pelo que aconteceu.
E isso só tinha passado metade. Eu achei que, ó, milagre, a promessa de Deus feita, Deus e tal, aquela alegria, tudo trabalhando. Achei que ali estava cumprido tudo a promessa. Fiquei 2 anos ali. Passa 2 anos, me liga o pessoal da família Trescente aí que estava com a parte do arroz, que era a unidade aí, que era uma parte bem maior, já o faturamento, estrutura, um negócio bem maior. O Thiago me liga, lá o Thiago, o Eduardo, não lembro, me liga e fala: Daniel, a gente queria conversar com você, você pode nos atender? Eu falei: posso? Quando? Você vai? Daqui 15 dias. Foi os piores 15 dias da minha vida. Eu falei assim, porque estava numa época que quem tinha o arroz tinha que ter feijão também. E tinha a Safra Sul já com arroz, o feijão, o Birama aqui estava com nome, cada um com seu nome. Não tinha, o feijão não tinha o arroz não tinha o feijão. E eles eram muito mais fortes, a parte do arroz já é muito maior, arroz vende muito mais e tal. Eu falei assim, o que vai acontecer? Isso ou eles vão comprar a gente? Eles vão me comprar, eles vão falar, ó, a gente quer te comprar porque eu tenho que formar os dois, você sai fora do negócio. Ou se eu falar que eu não vendo, ele falou, então nós vamos pôr a feijão com a nossa marca e eu não vou aguentar competir com eles, né? Que não era bem diferente os portes. E aí ficou. Aí esses 15 dias, tipo assim, a fé nossa ela é pequena, sabe? Você tem que aprender, né? Aí passou esses dias... Mesmo ouvindo, né, Dani? Deus falando. Mesmo não, depois de um presente desse, uma promessa dessa, né? Mas tipo assim, eu tinha que estar... motivo que depois eu pedi perdão. Que se eu for contar todos os detalhezinhos, nós vamos ficar tempo. Não, mas aqui. mesmo assim, quantas vezes a gente ouve Deus falar com a gente e parece que ainda a fé nossa está longe, né? Está longe. Tem isso também, ou vem né? uma dificuldade, você dá aquela tremida, aí né? Então... porque vem aquela história, né? Pô, será que era real? Será que... E vem, tipo assim, nós somos assim, né? Às vezes vem aquela dúvida. Você tem Deus falando e ao mesmo tempo... o inimigo falando, pô, acho que não, né? É bem isso. Do outro lado tá... Você não dá conta, né, meu? Será que não passa maior que a sua perna? Sim. E Deus tem uma palavra só para nós, né? Que Ele deu para você lá atrás, depois no louvor, né? Como que é difícil, né? Como que é difícil. E aí, mas foi assim, né? E eu lá, e aqueles 15 dias, pô, Deus, será que me deu agora? Tipo, para 2, eu fiquei quase 2 anos já, né? Aquele negócio, e aqueles caras não iam na reunião, não iam. Aí chegou na reunião, subiu até... Nunca contei essa história, agora vai ficar gravada assim, só contei para alguns amigos. Aí subiu o Thiago e o Thiago Trescente e o Eduardo Horatti. Subiram na sala, conversa daqui. E aí, antes de ir para o assunto, fica aquele papo amigável. E aí, você está jogando bola, não sei o quê, não sei o quê. E eu ali respondendo, angustiado, assim, tipo, fala logo o que vocês vieram falar, sabe? E eles dando aquela aquecida, né? E eu querendo que eles falassem logo o que eles vieram para falar. E aí acho que demorou uns 20 minutos. Tinha sido 15 dias demorado e esses 20 minutos pareciam um mês também. Aí até que o Thiago falou, ó, a Luarte está passando por uma nova fase, a gente está modernizando, criando a parte familiar e tal. E aí a gente decidiu vender a Safra Sul. E a primeira pessoa que a gente pensou foi você. A gente queria saber se você tem interesse de compra. Aquilo, assim, foi um alívio tão grande. Parece que, assim, saiu uns 500 quilos das minhas costas que, tipo assim, na hora... Vamos para a segunda parte. Sabe a minha resposta? Eu falei assim, eu compro. Ele falou, nossa, que legal. Então, nós vamos chamar lá consultor de São Paulo, de não sei de onde. Vamos aqui, isso aqui vai demorar uns 2 meses, porque tem tudo... Já era um outro porte de empresa, né? A outra primeira parte foi mais tranquilo. E aí foi... Depois eles saíram da sala, assim, eu fico contente, coisado. Depois eu falei, cara, eu compro, mas como eu compro? Como eu compro? Que tipo, o meu sogro já tinha me ajudado a comprar, comprado a unidade do feijão, mas os valores nem se comparavam, né? O tamanho da empresa nem se comparava. Lá faturava, acho que o feijão no ano 2 milhões, aí a Safra Suja na época faturava uns 25, 30 milhões. Falei, né, não, aí veio o alívio, aquele negócio, falei, da onde eu falei que eu compro, cara? Resumo, pulando um pouquinho umas partes. Você profetizou, na verdade. Eu compro, você já estava profetizando. Foi isso, eu falei, não, né? Eu tenho uma palavra que foi me dita um tempo atrás, e eu vou profetizar. Tem hora que é assim, né? Tem que ser assim, né? E aí, só que dessa vez eu já fui, aí contei pro meu sogro, porque todo mundo em volta já estava sabendo dessa angústia que eu estava, que eles queriam, né? Aí eu falei que não era isso, aí eu falei, e eu falei que eu compro. Aí meu sogro falou, mas você tem dinheiro? Eu falei, não tenho, mas ele sabe que eu não tenho, né?
tal. Resumo, eles vieram com valor, assim, um valor bem para nós, assim, um valor muito alto, não tinha, nem meu sogro tinha como comprar também. Aí fiquei tenso, sabe, assim, foi uns dias, falei, cara, não sei o que e tal. Aí, encurtando um pouco a conversa, eu pensei um jeito, eu falei pro meu sogro, chama Zé, eu falei, Zé, você me ajuda com X? Que eu vou falar para eles, se eles vão me vender, eu vou ofertar essa empresa para pagar em 5 anos. E eu, trabalhando, eu ganho, eu pago a parcela. Muito eu só legal. preciso ter uma entrada. Como eu vou comprar um negócio nesse valor e vou falar assim, ó, me divide em 5 anos sem nada, né? Aí... não é normal. O cara vai falar, ficou eu aqui tocando, então, né? Fica. E assim, e também ficaria pesado para pagar as parcelas sem nenhuma entrada, né? Sim. Aí fiz a oferta, foi aquelas negociações, eles acharam, falou louco, né? Precisava ser um pouco mais, sei o que e tal. Mas resumo aí, eles falaram, cara, é por ser você, já era seu, não sei o que, a gente vai fazer o negócio. Aí decidiram e aí nós compramos 2 anos, no mesmo dia exato que tinha comprado o feijão, nós compramos o arroz e aí passou a ter. E aí... Faz quantos anos hoje, Dani? Foi em 2010 o arroz, então tá com 15. Foi dia 1 de março, da parte nossa, o arroz, 15 anos. 15 anos. Faz 15 anos isso. História, né, cara? Nós pagamos em 5 anos, assim, tem tudo aquela parte, fiquei tenso, falei, rapaz, né, assim... Porque eu tava, e isso estava no nome do meu sogro, como eu falei assim, eu tô pondo o nome dele, dos meus cunhados, que todos trabalharam, ajudaram. O que ele me pagou a entrada, tipo assim, ele era um dinheiro dele, meus cunhados também tinham trabalhado, ajudado. Então, assim, existia um peso, mas eu acho uma responsabilidade grande, mas eu acho que a fé já estava, falar, se Deus, quando Deus promete, não é por pouca coisa e não é para dar errado, né? A minha parte eu vou fazer. E aí a gente foi pagando e passou 5 anos, agora já fazem 15 anos que a gente está lá e a empresa ficou para nós, deu tudo certo, unimos, um prédio era num lugar da cidade e a parte do arroz era no distrito. Agora aumentamos a área, compramos mais uma parte lá, agora está tudo no distrito, tudo junto, uma empresa só e... Então, assim, esse é um meu milagre resumido aí. Que história da hora, né, cara? Eu já tinha ouvido Deus mais bom, ou menos, cara. ouvi mais algumas coisas hoje que ele já tinha me contado. Mas olha que interessante, né? Eu falo que, até por mim, que às vezes eu converso com as pessoas, eu falo que Deus não faz 100%, né? Eu acho que, assim, penso eu que ele faz os 50%, né? E os 50% temos que ser nós para fazer, né? Então você vê, por exemplo, você teve uma promessa, Deus falou que você deu uma promessa, mas você teve que ter ação. Você foi ver no jornal lá que estava vendendo, você foi lá, com graxa, com tudo, falou, vou lá. Não custa eu saber, né? Então, assim, seja por curiosidade ou não, você teve uma ação. Sim. Você estava debaixo de uma promessa. Você falou, vou lá. Vou lá ver como que é. De repente, o que te custou isso? Então, a gente tem que pensar hoje, quantas vezes Deus tem uma promessa, fala conosco, e a gente fica estabilizado. Você poderia naquela hora falar assim, que é isso? Da onde? Eu vou comprar um negócio desse? Da onde? Ou aquele cara que recebe, Deus vai te dar um emprego. O cara, ele senta na poltrona, ele pega o telefone fixo, o celular, ele põe do lado, ele fica ali esperando o telefone tocar, falando, vem trabalhar. Não é, cara. Deus falou, então vai em todas as empresas, leva currículo. Que a primeira ação sua foi você ir atrás, né? Aí você lembra, você não vai ter que correr mais, tem um versículo, né? Não correrá atrás de bênçãos, elas vão te alcançar, né? Então, por exemplo, uma você foi atrás. A outra que aconteceu depois de 2 anos? Ela veio atrás, verdade. Ela veio atrás. Então, porque eu tava quietinho ali na minha, né? Não mexe comigo, tá tudo certo. Aí Deus reconhece. Fala, cara, ele foi obediente. Eu falei pra ele acreditou, teve fé, foi lá. Passou ali 2 anos, né? Eu vou mandar a bênção pra ele agora. Agora é a minha vez. E o que é legal, assim, eu vejo sempre que Deus é tão bom com a gente que realmente ele faz a parte dele, a gente tem que fazer a nossa. Mas o processo não é simples, né? Até a gente contando assim, até parece que é assim. Imagina esses 2 anos ali também de muito trabalho, dedicação, depois esse tempo, né? Esses 5 anos para conseguir ir lá e pagar isso, eu fico imaginando que não deve ter sido um processo fácil, né? Mas o que é legal assim, é que Deus ele sabe. Deus ele sabe das nossas competências, da nossa habilidade, do nosso potencial. E o que a gente tem que... eu falo assim, a gente tem que acreditar mais na gente
e em Deus. Pois é. Então, acho que o que você fez é acreditar mais em você também, não é só o passo de acreditar. Porque você fazer uma prova, eu compro, você meio que também tá. É acreditar em Deus, mas também é falar, meu, não, eu vou dar um jeito. Porque senão você nem fala isso, né? Senão eu tinha falado, você não cara, eu não você não tenho acredita, condição. E nem meu sogro, Sim. que é um cara que tava bem, ele não tinha condição de comprar Sim. também, cara. E aí depois você vai gerando oportunidade, né? E é engraçado, eu vejo tantas pessoas que vem passando por aqui contando algumas histórias assim, e empresários que começaram ali do nada só que assim, entre aspas, mas colocando energia, colocando tempo, estudando, empreendendo, inovando, quebrando depois. Você vê que atrás de você vê uma pessoa com sucesso, você sabe que não foi fácil, né? Sempre vai ter os desafios que são diários, tudo, né? Mas é isso, cara. Ele estava debaixo de uma palavra, debaixo de uma promessa, né? Acreditou, fez sua parte. Hoje você está com quantos funcionários lá, mais ou menos, Dani, hoje? Hoje a gente tem uns 70 funcionários, mais ou menos, né? A gente inovou, trocou as plantas industriais, tudo. Na época já estavam mais velhas. Então, assim, máquinas modernas, parte de produção, poucas gentes trabalham, mais na parte de logística que tem. Mas a gente conseguiu inovar, nós aumentamos a venda. E nesse meio tempo, teve uma fumadinha assim, que Deus me deu, que assim, eu aprendi também, que foi bem boa, sabe? Eu gosto de aprender, eu acho que eu sou o cara que aprende a nos correção fumos. também. A correçãozinha. A correção. Passou 5 anos, nós pagamos a empresa e tal, tipo assim, aquilo era... Sabe quando você tem um objetivo? Eu preciso pagar isso, eu não posso dar desgosto pro meu sogro, não posso tal. Aí pagamos a empresa. Aí tudo legal, aí acho que, não sei se eu acomodo coisa. Aí eu comecei a olhar o tamanho dos meus concorrentes. Aí eu falei, cara, assim, começou, não sei, acho que, não sei se baixa pé. E eu vi, assim, todos os meus concorrentes aqui em volta ali, maiores do que nós. Aí eu comecei, falei, cara, como que eu vou fazer esse negócio crescer, cara? Os caras são 10 vezes maiores que eu e tal, né? E comecei a ficar um cara reclamão, assim, churumingando. Você vai orar, você fala, tá difícil, os caras são mais fortes, estão... Tal. Aí, sim, teve um dia, não dormindo, assim, aquele que você já tá quase acordando, assim, não foi nem sonho, assim, você tá despertando. Deus falou assim comigo, falou assim, viu, não foi eu que te dei? Qual medo? Volta atrás. Por que tá reclamando? Por quê? Regaça a manga e vai. O que você está duvidando? Você precisa de mais confirmação, né, cara? Aí sim, eu tomei essa fumada, entendeu? Falei, para, vamos embora. Mas é natural, né? Do empreendedor hoje, ainda mais nos dias de hoje, né, que a gente está vivendo, né? Eu acho que todo mundo passa por isso, né? Todo mundo tem esse momento até cara, é algo bom, né? Porque de repente você vai olhar de fato mesmo, né? E vai ver o que aconteceu com você. Você estava debaixo de uma palavra. Deus não volta atrás, né? Sim. Mas ao mesmo tempo é o que eu estou te falando. A gente hoje guerria com duas coisas, né? Um lado é uma promessa, outra hora é o encardido colocando dúvida lá, né? Tipo assim, os caras vão te engolir. Eles estão vendendo mais do que você. Os caras estão bem mais posicionados que você. Só a setinha inflamada na sua cabeça, né? E quantas pessoas não passam por isso hoje? Mas ainda bem que você teve a percepção, que você ouviu, né? Sim. E você tem uma missão na empresa hoje, Dani? Alguma coisa assim que... Eu vejo que vocês têm bastante trabalho assim, com os funcionários assim, em si, né? É algo que o estilo de administração, tanto minha quanto do meu cunhado mais novo, que é meu sócio. Vou mandar um abraço para ele aí. Um abraço pro Hélito aí, né? E a gente Hélito, voltado bem para as pessoas, sabe? A gente acredita que as pessoas que mudam o jogo. E isso, quando a gente começou a despertar mais para esse lado, que nos ajudou a crescer mais, sabe? Que aí eu falei, tem que parar, os caras já estão há 50 anos, meus concorrentes, nós somos mais novos, nós temos que fazer alguma coisa diferente. E aí a gente começou a focar em pessoas. Tanto que nós estamos no 2º ano, nós ganhamos um prêmio que nenhuma indústria aqui de São Paulo de arroz, nenhuma arrozeira tem, que é o Great Place to Work. Algo difícil de conseguir. Nós somos a primeira arrozeira aqui do estado de São Paulo a ganhar esse selo, sabe? De um ótimo lugar para se trabalhar.
Ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho. Então a gente começou, nós precisamos ter missão, precisamos ter... na nossa sala de reunião, a gente entra, como está escrito ali, tem os nossos valores, né? Então, temos os nossos valores. Então, se qualquer um lá que entrar lá e falar alguma coisa e não tiver alinhado... O bordão dele, o Instagram dele já chega de manhã lá, a primeira coisa que ele tira foto... De toda segunda, né? De toda segunda lá. Tem os valores lá, assim, nossa, princípios cristãos, a nossa palavra é o que vale... a parte de qualidade. Então, nós temos várias coisas, então a gente sempre tem que estar dentro daquilo ali. Se não tiver, não serve, sabe? E isso norteia a empresa, sabe? Sim. Então, isso é algo que foi importante para nós e também passa por... E depois, a partir disso também, a gente entrou num processo de retribuir o que nós ganhamos. Tipo assim, se o seu copo começa a encher, é porque você tem que derramar no de outro, né? E a gente começou a transbordar, crescer e contribuir. A gente aprendeu essa palavra, crescer e contribuir, crescer e contribuir. E aí a gente começou também alguns projetos, tem algumas entidades lá que a gente ajuda. Por ser arroz e feijão, a gente é bem procurado assim, por tudo quanto é projeto, porque tudo envolve comida, né? Então a gente seleciona isso alguns, lá, aqui em Bauru também, né? Bauru, no Sertão também, né? No Sertão. Começou, em Bauru era menos, mas depois que eu mudei aqui, aumentou um pouco. Mas assim, a gente tem uma parte por mês que a gente não abre mão de ajudar algumas coisas. Né? E um projeto que a gente faz lá que é legal é uma casa de recuperação de dependentes químicos, né? Que eu estava comentando antes da gente começar a gravar aqui. E aí, parabenizando vocês, que eu comentei ali, o quanto eu achei importante cuidar das crianças, porque lá no projeto dos dependentes a gente vê quão difícil é, por mais que você cuida, deixa eles bem organizado, trata 10 meses, assim, tem uma chance muito grande de voltar a cair no que eles estavam, né? Então, quão importante é cuidar das crianças. No caminho, né? No caminho, né? Quando ela for velha, ela não se desvia, né? Não se desvia. Esse é um... Então, que eu queria parabenizar. A Bíblia é tão também atual nos dias de hoje, né? E você comentou mesmo, você vê, chega pessoas lá que já chegam numa fase que não teve uma instrução, né? E esse projeto aqui passa 1.000 pessoas mais ou menos aqui, o Anderson. Sim, hoje a gente atende mais de mil entre crianças, jovens e adolescentes. Mais de 1.000 mês. E me chamou a atenção porque, assim, quanto mais projeto desse tiver, menos vai precisar do que eu participo lá em Lençóis. De coisas, né? Esse aqui é para não... Tem uma WISE aqui é para não precisar montar um projeto que nem tem em Lençóis, né? Você vê uma história legal, a gente fez um curso agora, que a gente tem os educadores, né, dentro dos projetos, e a gente fez uma parceria com o Senac, e a gente teve o curso lá de educador com o Senac, 5 educadores nossos participou, e o prático do Senac foi na Fundação Casa. E aí um dos professores nossos perguntou lá, ele falou que tinha mais ou menos em torno de uns 45 internos lá, e perguntou dos 45 quantos que tinham passado por um projeto social. E aí dos 45, só um falou que passou e passou pelo abrigo. Então, quer dizer, o abrigo é quando já rompeu os laços com a família, não teve cuidado e foi para o abrigo. Então, nenhum deles estava no serviço de convivência. Olha a importância de um projeto desse igual ao serviço de convivência. Isso é um número básico. Então, quer dizer, se 10 lá tivesse levantado a mão, eu passei pelo projeto social de serviço de convivência, quer dizer, não dá resultado, né? Então, é um número legal. Até esse educador ele chegou, contou essa história pra gente, ficou impactado também. Então, assim, a gente tem visto ao longo do tempo, e aí a gente pode falar que 19 anos, a gente tem jovens que começou com a gente com 12, 13, hoje são pais de famílias, entendeu? Tem famílias estruturadas, são profissionais, são cidadãos aí que de certa forma até devolve aquilo que eles receberam, a gente fala, né? Sim. Que já são voluntários aqui, que ajudam, que doam pro projeto, que vem e aconselha as crianças aqui. Então, assim, é fantástico. Isso, a prevenção, eu enxergo ela que é um trabalho mais fácil e que tem mais resultado. Não falando que a gente não tem que fazer lá, com aqueles que estão, de certa forma, passando uma dificuldade maior lá, né? Seja numa clínica terapêutica, seja numa penitenciária. Eu acredito que a sociedade em si, ela tem que sempre estar trabalhando para ajustar esses problemas. Porque se chegou numa dependência química, se chegou às vezes numa penitenciária, é porque não teve estrutura. Sim. A maior parte não teve estrutura. Então não teve família, não teve um pai,
ou às vezes, né, não generalizando, porque a gente sabe que gente que tem e não abraçou a oportunidade. Mas é a maior parte. Entendeu? Né? Mas é a maior parte que não teve base mesmo, Sim. não teve estrutura, não teve instrução. Entendeu? Então, por isso que é Wise. Wise Madness significa sábia loucura. Então a gente fala que a gente começou esse projeto, era o líder do skate, que era o Nilson, eu era do patins, então a gente era do esporte e o Marcos era do hip hop. E a gente na época era os radicais, porque o skatista era aquele cara que era mal visto pela polícia, mal visto pela sociedade, já trazia o estigma de maconheiro, disso, daquilo. E mesma coisa, a galera do hip hop, a galera underground, né, que fala, né? Mas a gente era pessoas que teve uma experiência de fé. Eu falo que eu tive a minha experiência de fé aos 18, 19, o Enilson teve a dele também, todos nós três éramos cristãos. E quando a gente começou esse projeto, a gente falou, não, a gente vai ser radical, continuar sendo radical, mas de uma forma sábia. Por isso o nome. Por isso o nome. Eu vim entendeu? traduzindo isso aí, eu falei, será que tá certo? Loucura, sabe? Eu vou ter que perguntar. E agora você então era a galera radical, mas que sabia viver a vida da forma correta, sabe? Então a gente fala que o Wise Madness significa a gente ser radical, mas saber fazer escolhas, escolhas sábias. Então a gente fala que aqui a gente tem boas amizades, a gente tem amizades para a vida, a gente tem bons relacionamentos, a gente cria esse ambiente saudável para eles estarem evoluindo enquanto a gente fala as fases ali da criança, o adolescente, o jovem, mas evoluindo ali pessoalmente ali, né? A gente fala gerar protagonismo, né? Então, a gente vai começar uma turma aqui, que daqui uns dias essa galerinha que vai estar entrevistando aqui. Que legal. Já tem uma turminha, né? O Leo é um dos professores aí, a gente está nascendo um projeto agora. Então é isso, eles entendendo o papel deles na sociedade. Não só com direitos, que hoje a gente tem, infelizmente, na política, que fala muito sobre direitos, mas não fala de deveres, entendeu? Então aqui a gente vem sempre trazendo isso, mostrando que o dever da criança, ou do jovem, do adolescente, é saber os seus direitos, mas também saber os seus deveres enquanto cidadão. Sim. O que pode, o que não pode fazer, o que deve fazer. E eu acho que a semeadura ao longo da vida, as nossas escolhas, é que vai refletir quem a gente vai ser no futuro. Sim. Então, se eu escolher uma amizade errada hoje, essa amizade errada pode custar caro no futuro. Eu tenho muitos amigos que se perderam no crime, nas drogas, né? Enfim. E foram escolhas que eles fizeram. Então, a gente está aqui para ajudar nessas escolhas. Ajudar nessas escolhas. Se você pensar bem, eu comento sempre com as pessoas que eu falo. Pô, sei lá quantos bilhões de pessoas nós temos no mundo lá, 8 bilhões, sei lá. Cara, Deus não ia dar conta de todo mundo, né? Aí ele usa um projeto como esse, usa 3 caras radicais loucos aí e fala assim, viu, 1000 famílias eu vou dar para vocês tomar conta, aí vocês me ajudam, né? 70 funcionários eu vou dar para você vai empreender, eu vou te dar uma empresa, pela fé acredita que ela é sua, vai lá e faz acontecer. Eu vou dar 70 famílias para você ajudar. Cuida delas lá para mim lá. Né? Aqui 1000 famílias. É assim. A gente tem que entender por que nós somos criados também, né? Para o serviço. Né? Eu falo que a gente tá lá, aquilo que é para a gente fazer, Deus não vai fazer. Pô, estava ao seu alcance? Manda bala. Mas 1000 o senhor está pedindo? É 1000. Eu dou conta, então vai lá. Não é assim? E esse nasce um projeto lindo. Agora fica imaginando ao contrário. Imagina se isso fosse um sonho que Deus tivesse te dado a vocês, lá um sonho, e vocês não tivessem hoje assistindo 1000 famílias. Aonde estariam essas 1000 famílias hoje? Que passam aqui diariamente. Parte da família. É até difícil de ter noção do impacto que vocês causam, né? Que é muito maior do que a gente consegue mensurar, né? E hoje quantas pessoas, né? E quantas pessoas hoje, às vezes, Deus dá essa oportunidade e fala assim, poxa, mas eu não dou conta não. Falando igual goiano quando eu não dou conta não, né? Goiano. Sim. Não, mas esse ministério não é para mim. Isso não é comigo. Quantas vezes você vê pessoas que às vezes tapam os ouvidos ou fecham os olhos por uma coisa que era simples. Sim. A gente vê isso. Às vezes não é nem por maldade, por achar assim, poxa, eu não tenho capacidade. Para isso. A história nossa aqui é bem assim, porque quando eu vim para cá, para Bauru, na década de 90, eu vim porque meu pai era extremamente violento, bebia muito, e minha mãe se viu em risco,
Morava em Luperça, cidadezinha, 100 quilômetros daqui, cidade muito pequena, onde todo mundo conhecia todo mundo. Mas eu vim morar aqui na favela, e era a pior favela que tinha, que era a época só tinha o Jaraguá e a São Manuel. Eram as duas favelas que tinha em Bauru. Então eu vim pra cá nessa condição, morando num barraco, minha mãe não tinha tempo pra gente, porque ela tinha que trabalhar de empregada, pra não deixar faltar comida em casa, e a gente cresceu na rua, eu e meus 2 irmãos. Então assim, se eu olhar lá pra minha infância, pra minha história, hoje talvez não era pra mim estar aqui. E eu falo que, pra mim, o que me preservou na minha adolescência, que com 11 anos eu me apaixonei pelo patins, era o roller na época. E eu ficava o dia inteiro com o negócio Eu nunca consegui andar disso. Era o dia inteiro. Entendeu? E a gente tinha um grupo aqui, era o Vert Roller, era o King Roller, era não sei o quê. E na época era febre, né? E, dos meus 11 anos até os meus 19, 21, a hora que eu tava com 21, a gente tava praticando já vertical. A gente construiu uma pista de skate, corrimão, e a galera... E nessa fase da minha adolescência, com 18, 19, eu tive a minha experiência de fé. Então eu falo que Deus me preservou através do esporte, porque o esporte me queimava a minha adrenalina ali, em vez de ir pra balada, bagunça, droga. E tinha muitos amigos meus que iam para esses rolês. E eu falo que transformou, e deu essa oportunidade. Então quando eu tive a minha experiência de fé e Deus me chamou, falou, não, você vai ter que fazer isso agora. Então eu me vi na pele dessas crianças. Eu vivi o conflito familiar, a falta de um pai presente que poderia me ajudar mais, a mãe que poderia, entendeu? Então assim, aí hoje pra mim é uma causa. Hoje isso aqui é uma causa, é uma missão, é propósito. Só que olha, um jovem nessa situação, eu parei de estudar na 5ª série. Eu retomei os estudos depois que o projeto já tinha acho que uns 6 anos, que eu retomei os estudos, finalizei o 3º ano, estou finalizando faculdade agora. Nesse processo, até do projeto eu tive que empreender, inovar, para não deixar faltar comida em casa. Só que nesse processo eu fui evoluindo, crescendo profissionalmente. E era o improvável. E era improvável. Entendeu? E aí você chegar aqui, eu sou desse bairro, dessa comunidade. Jaraguá é aqui do lado aqui. Uhum. Eu estudei nessa escola. Esse terreno aqui era uma caixa d'água antiga e só dava trabalho, tanto que o Dai veio aqui e demoliu. E aqui ele vivia cheio de entulho. Então quando eu tinha 8 anos, eu pulava esse muro aqui para jogar bola nessa quadra aqui. E aí você chegar aqui hoje, ter esse prédio, essa estrutura, atendendo mais de 300 crianças aqui nesse projeto, não é imaginável, entendeu? E de um jovem que veio de lá, da comunidade, entendeu? Então, pra gente isso aqui é muito diferente. Só que assim, Deus é tão bom que hoje a gente vê muito além disso. Hoje a gente vê novos Anderson, novos Marcos, a gente está formando, não só vê, a gente está formando novos líderes sociais que a gente fala, para eles enxergar que é possível construir, é possível fazer diferente. Entendeu? Então é isso que a gente acredita muito. E talvez daqui a uns dias tenha unidades bem maiores que essas, construídas para esses jovens que um dia passaram por aqui. Entendeu? E vai ter, porque uma das coisas que eu acho mais da hora em Deus é que ele gosta de usar os improváveis, né, cara? Se olhar a história de cada um, sua, minha, todo mundo, você vê ali, ó. Um doido que vai lá, eu quero comprar sem dinheiro e com o nome sujo, devendo, assim. Melhor internar ele, mas não é, né? Então Mas o interessante, eu lembrei de uma coisa que agora, não adianta você só ter a vontade de ajudar, né? Porque uma das vezes que eu fui entender com o pastor lá da questão do sertão lá, por exemplo, assim, quando eles ganharam um poço, até eu chamei ele para vir um dia contar sobre isso também. Eles ganharam um poço. Pô, eu vou dar água pro povo. Não é uma coisa simples. Junta lá uns irmãos, os empresários, vão lá, vamos doar um poço para esse lugar que não tem água. Você não tem noção. Ele falou para mim uma época que eles passaram com as pessoas que vendiam água, sabe? Os pipeiros. Então, assim, você tem uma boa ação de ajudar. Pô, quem é esse pessoal que está chegando aqui atrapalhando o nosso negócio e quer dar água pro povo de graça aqui, sendo que a gente vai perder o nosso negócio, não é? Então você vê assim, até vocês, quem é esse povo? Porque para muitas pessoas, quem que é esse povo da Wise que tá tirando o menino da droga lá, que é o carinha que eu vendia lá agora eu não vendo mais. As minhas vendas de droga caíram, porque tem um projeto que tá tirando essas pessoas. Sim. Você está entendendo como não é querer ajudar, você vai mexer num negócio que é complicado, né?
Não é difícil? Difícil. Mas é bom. Eu acho que assim, se a gente não entender que a gente nasceu para servir, as coisas não dão certo, né, cara? A partir daí tudo vai se ajeitando. E Dani, né? uma das coisas assim do jantar que a gente volta a convidar o pessoal a falar também, né? Obviamente, você olha uma instituição como essa, é um dos motivos que eu fui atraído também e tenho trazido alguns amigos para poder conhecer o projeto, é porque hoje depende, né? Fala um pouco do abrigo também, a gente falou do projeto aqui das crianças, mas de um abrigo que a Wise mantém hoje, que é full, 24 horas por dia, é full. E lá tem que ter, o leitinho, o danoninho, é o café da tarde, é médico, né? E o abrigo hoje fala na política da assistência de alta complexidade. Porque eu falo que quando era eu e meus 2 irmãos, já era uma dificuldade em casa. Vocês imaginam uma casa com 20 crianças e 20 crianças desestruturadas. Porque não teve o pai presente, os pais faleceram, ou estão presos, ou são dependentes químicos. Então são várias histórias de violência, de abuso. Então são 20 crianças ali que vêm e moram junto, né? Então, e toda a necessidade, a questão do cuidado de saúde, o atendimento. Hoje tem muitos traumas psicológicos, essas crianças vêm. Então, assim, existe uma demanda, né? Por isso que fala que é de alta complexidade, porque cada caso, cada história ali, a gente tem uma equipe técnica, tem o assistente social, tem o coordenador que tem que entender o problema daquela criança para a gente poder garantir o direito dela e voltar ela ou para o seu lar ali, para a família, família extensa, ou em último caso a gente vai falar que não dá para voltar para a família, tem que destituir. E aí para adoção. Então olha a complexidade disso. E aí a equipe lá tem que dar esse... É lógico que é tudo feito junto com o Ministério Público, o fórum, né? Mas enquanto esse processo não acontece, a gente se torna os pais dessa... Eu sou o presidente, eu tenho a guarda delas. Sim. Entendeu? Então tem a guarda delas e a gente tem que dar todo o cuidado. Às vezes precisa passar para a cirurgia, acompanhar lá no internado, lá no hospital, tem que ter um cuidador o tempo todo, precisa matricular na escola, matricular na creche, então todo esse processo ali. E são 2 casas que a gente faz isso. Entendeu? Então, assim, a dificuldade que mas graças a Deus a gente vê os resultados. A gente tem tem 3 histórias que chegaram mais adolescente, completaram a idade de 18 anos e não tinha ninguém. A família não tinha família, não tinha quem queria, né? E essas histórias, uma história é a Michele. A Michele veio, pra vocês terem ideia, ela veio da Cracolândia de São Paulo. Veio grávida. Ela não tinha amor próprio, sabe? Imagina assim, é até pesado falar, mas uma pessoa que tinha um comportamento de um animal, assim. Mas agressivo por quê? Porque não tinha nem amor próprio, nem ela tinha amor por ela. Coitado. Que dirá as outras pessoas. E ela se transformou ali dentro dessa vivência junto. Ela fica quase 6 anos. E eu lembro quando ela saiu, eu mobiliei, a gente conseguiu um apartamento para ela. A gente mobiliou o apartamento, na verdade foi um aluguel social, né? A gente mobiliou o apartamento, eu fui fazer a mudança dela. Ela saiu já com 3 profissões, ela fez os cursos Senai, Senac, ela fez aquele curso de sobrancelha, né? Ela saiu empregada com uma poupança, na época ela tinha uma poupança de quase 6 mil reais, ela trabalhou um tempo com a gente. O juiz, o Birajara, pagou a carta e deu a moto para ela. Olha que história legal. Olha que legal. E se não existe uma Wise, onde essa menina tava, né? Entendeu? Então, assim, hoje você acompanha ela na rede social, você vê uma moça, sabe? E ela não queria ser mãe, ela foi mãe do Enzo, então ela foi mãe, levou a criança quando ela saiu junto, entendeu? Ela queria dar para adoção, entendeu? Então, são histórias assim e tantas outras histórias que a gente vê. Só que a gente vê que, assim, o quanto que a gente precisa fazer mais. Por isso a ideia lá, a gente estava falando um pouco da história ali, que a gente está com um projeto agora, que é o projeto do Bazar, que na verdade vão ser lojas, né, da instituição, mas que essas lojas têm a finalidade de gerar oportunidade de emprego para esses jovens que estão sendo incluídos aí no primeiro emprego e também gerar renda para financiar esses projetos, porque tudo hoje precisa de recurso, não tem jeito, né? Então, a gente vem criando alguns modelos de negócio para aumentar o impacto. Então, aumenta o impacto como? Dando oportunidade de emprego, capacitando, enfim,
Então, são muitas histórias assim que a gente vem construindo aí. E a importância da parceria. O Fábio, ele começou dividindo aqui. O Fábio, que é o Fábio da Sistel. dono da Sistel, ele era amigo meu, a gente participava de um grupo chamado Donep, e eu participei de uma mentoria do BTG Pactual. Então, é uma instituição que a gente se inscreveu em 2021, numa mentoria de capacitação. Isso que eu falei para você, que hoje a gente tem governança, a gente tem processo, igual de empresa. Você tem lá a meta, aqui a gente jamais tem tudo isso daí. Então eu tenho a meta que é o planejamento estratégico, financeiro, o plano de trabalho, o cronograma de desembolso financeiro da instituição. Então tudo isso daí é planejado. E aí, nessa mentoria eu tive uma dica, falou, Anderson, o que você tem que fazer? Traz os empresários para dialogar com você, para conversar com você, para você mostrar o que você está fazendo. Por quê? Eles podem te ensinar muito, porque hoje um empresário, ele sabe tudo. Ele sabe a área de trabalhista, ele sabe a área de gerenciamento de pessoas, ele sabe a área de gerenciamento financeiro, ele entende de leis, ele entende de negócios. E uma instituição, por mais que vocês tenham muito coração, ela tem que ter gerenciamento. Sim. Ela tem que ter resultado, entendeu? E aí, quando eu comecei a fazer isso e trazer, o Fábio foi um dos primeiros que se engajou, o Fábio começou a vir, o Fábio trouxe o Wagner, que o Wagner faz o planejamento estratégico pra gente hoje. Olha que legal. E as pessoas falavam pra gente de planejamento estratégico, só que assim, o que é isso? O que é isso? Só que a gente, nessa trilha de conhecimento de estudar, é lógico que hoje eu estudo muito sobre esses temas, né? A gente vem não só estudando, mas vem aplicando no dia a dia e acompanhando o resultado disso. Mas só foi possível a partir do quê? A partir do momento que a gente se aproximou, criou o conselho, né? A gente fala conselho consultivo, então hoje tem o Fábio, tem o Ivaldo Trentin, que é da Scaffold, que é uma empresa da Sara, tem o seu Orlando, que é o pai do Lucas Witzer, que vem e participa com a gente também, né? E aí os parceiros estão chegando agora, o Márcio que está chegando aí também, ajudando aí. Então assim, é isso. E aí a gente vai compartilhar. Então, gente precisa de gente. Nós precisamos conexão de pessoas, né? E vem ideias, né? Exatamente. Na última agora que nós já tivemos uma ideia para... Conversando com o Fábio, assim, falou assim, Fábio, vai ter o show do Chitãozinho, cara, vamos tentar pegar um violão pra gente autografar esse violão, pra no dia do leilão, do jantar, a gente leiloar. Então, assim, você vai conversando... vai conectando, vai acendendo as brasas, né? Então, e o Seven é o rei do contato, é o rei do network. Não, ele já conseguiu a camiseta lá do Bora Basquete autografada, já tá ajudando. O Príncipe já mandou um relógio. Mandou um relógio. Isso, e no final tudo isso vai gerar um impacto na ponta lá, que é o quê? A gente conseguir melhor atender esses jovens que precisam, né? Fazendo bem também, né? Bem, é importante porque é o que você falou do copo lá, né? A gente às vezes a gente olha para dentro de nós e vê que apesar dos pesares, apesar de tudo que acontece na nossa vida, a gente tem sido abençoado por Deus, né? Então, e transmitir essa porção, seja ela demonstrando, né, o carinho por essa criança, por esse projeto, né? Com certeza, quando a gente traz uma pessoa aqui, a pessoa conhece, poxa, eu fui num projeto legal, você tem o social na tua empresa? Não, eu já ajudo assim, assado. Que nem esse dia eu fui visitar um cliente, que eu chamei ele para o jantar, e ele falou, eu ajudo um projeto já, mas eu também quero participar desse. Como é que faz? Né? Sim. Então... Conexões. Não, conhece esse projeto? Tal? Não conheço, não, porque te convidar para o jantar e tal. Então você vê, pessoas têm vontade também, né? Então... Sim, e o potencial, que nem aqui, a gente contando essa história. O potencial é tão grande que esse podcast aqui, um outro diretor de instituição também tá vendo, tá assistindo. A gente contando essas histórias, falou, poxa, eu posso fazer isso, eu posso inovar, eu posso trazer os parceiros. E a gente está recebendo convites de outras instituições também, falando, como que você faz? Eu estou dando já consultoria, Márcio, olha que legal. Ensinando as outras instituições como fazer essa parte de gerenciamento, criar conselho. E faz porque é dom e Deus te deu e vai embora, né, meu? Porque planejamento, já está tendo um planejamento estratégico, são poucas empresas que fazem, né? Então vocês aqui já estão fazendo, estão de parabéns. E a ideia do podcast também, Dani, é assim, por exemplo, tua história, cara. Pô, o cara ouvir tua história e fala assim, olha aqui que o cara, né? Seja lá, pessoas que estão afastadas,
Sim. Né? Então, por exemplo, você foi numa igreja, você ouviu um louvor, né? Pessoas que desacreditaram da vida, que pô, acontece com o outro, mas não acontece nunca comigo, né? Pô, então eu tenho que buscar, né? Porque a gente fala que tudo que aconteceu com nós é baseado numa fé, Sim. né? Baseado num encontro, Sim. num momento com Deus, né? Então, com certeza, as histórias que são contadas aqui, ela cai em solo fértil. Então, de repente, é uma semente que a pessoa vai falar, pô, então eu preciso voltar para Deus. Eu acho que eu quero ouvir. Né? Você imagina, quem que não gostaria de ouvir Deus falando? Sim. Né? É tantas perguntas que a gente tem na nossa vida e poucas respostas nós temos. Né? Então, assim, uma história como essa, de fé, de superação, de ousadia, vamos falar, ousadia. Sim. Pô, eu vou lá. E não cheguei lá com helicóptero, né? Não cheguei lá de helicóptero, com um ternão bonito, com gravata, não é mesmo? Não. Fala a verdade. E falou, ó, hoje eu vim aqui para comprar a tua empresa. Não. Você foi como você Ele estava. deu um sinal até assim, fez assim, eu fiz assim, era graxa no nariz. Você entendeu? Porque às vezes não é aquilo que a gente é. Sim. Talvez aquilo que você conseguiu foi a tua essência. Sim. Né? Talvez não tinha máscara, não tinha um boneco de cera ali. Você não fez nenhuma fantasia para falar assim, não, eu vou lá comprar um terno, não tenho dinheiro, mas eu vou investir, vou comprar um terno, uma gravatona bonita, vou chegar lá com um carrão e vou impressionar, eu vim comprar a tua empresa. Cara, talvez a essência sua, a humildade, a história que você estava vivendo, que lindo, Sim. né? E outra coisa, quem que veio como avalista, né? Isso que é legal, né? Sim. Pô, meu Deus, minha avalista, né? E você foi como você estava, cara limpa, não, nem tão limpa assim, né? Nariz e uma graxinha. E Deus honrou, né, Dani? Sim. Que legal, né, cara? Legal. Parabéns mesmo pela história e a gente fala, Deus é bom, né? Deus é bom. Isso aí. A gente tem sempre uma fala no final, pensando que a gente... Ou você está pensando nos jovens que estão aqui, mas eu acho que a gente gosta de falar pensando você lá, com 16 anos, com 17 anos, e você vai fazer uma escolha. Qual é a dica que você daria para você lá com essa idade aí, pensando numa escolha para a vida aí que seria importante? Cara, eu vou do lado que me marcou é o acreditar. Não tem jeito de eu pular essa fase de fé e acreditar, sabe? Então, o que eu falaria é, independente da situação que você tá, acredita. E dá o primeiro passo que as portas vão se abrir. Se não acreditar, se não dá o primeiro passo, se não der o primeiro passo, as coisas não acontecem. Então, o que eu falaria é isso aí. E que eu gostaria que alguém tivesse me falado. O pastor fala, primeiro você põe o pé, depois Deus põe o chão. Depois, e o chão assim? Depois vai abrindo o caminho, né? Então, é isso aí, cara. Que eu legal. acho que eu falaria isso aí. Mas parabéns, Daniel. Obrigado, Márcio, pela Tamo ajuda. junto. Olha que legal, ó. Semana passada eu tava com a agenda meia corrida e eu não consegui participar. Foi a primeira vez que eu não participei do podcast. E quem fez o podcast semana passada? O Márcio e o Fábio. Verdade? Olha que legal. Não vimos ainda como ficou, né, Lê? Mas eu acho que foi bom, né? E nem eu, né? Então foi o primeiro episódio que eu não participei. Quem sabe um dia até, mais um aí pra... Lógico, com certeza. É esse revezamento. Ó, hoje eu não posso, mas não podemos parar. O podcast não pode parar de contar essas histórias fantásticas, como foi a história de hoje muito aqui. Obrigado aí da oportunidade de poder contar minha história. Obrigado, Anderson, Márcio, Lê e todos vocês aí. Parabenizar o pessoal também que está por trás aí, que acreditou no projeto também. Legal. E é isso, pessoal. A gente chega em mais um final aqui de uma edição aqui do WiseCast. E aí não esqueça de clicar no sininho aí, seguir o canal e compartilhar, tá bom? Até a próxima aí. Obrigado. Valeu. Fechou. Show, que legal,